Mas para começar, destaque que chega de São Paulo, porque o governador do estado, Tarcísio de Freitas, ele ampliou a punição aplicada ao investigador da Polícia Civil condenado por atuar como infiltrado do PCC. Fernando Fugino cumpre pena desde setembro de 2023 e foi demitido do cargo pelo mandatário. Agora, Tarcísio decretou perda da função pública de Fugino, o que encerra qualquer vínculo entre o servidor e o órgão público onde atuava. De acordo com a denúncia do Ministério Público Paulista, ele e outros 3 investigadores recebiam dinheiro da facção para repassar informações sigilosas sobre as operações de repressão ao tráfico de drogas. Eu vou começar esse giro com o José Maria Trindade. Zé, no enfrentamento à criminalidade é preciso também se atentar aos maus policiais que acabam repassando as informações. É um enfrentamento permanente também para identificar aqueles traidores. Exatamente, isso acontece sempre, não é só dessa vez, e devem mesmo ser procurados e punidos. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite a você que sempre está aqui nos Pingos nos Is, e isto para nós é muito importante. Olha, nem o policial gosta do policial corrupto, do policial bandido. Isso que esse policial fez de passar informações estratégicas para facções criminosas é jogar na jaula de leões os colegas policiais. Porque de mãos dessas informações, a bandidagem sabe exatamente por onde vem a equipe, de que forma eles vêm e o horário. E aí podem, naturalmente, armar um contragolpe perigoso e vitimar policiais. Veja que coisa séria, que coisa perigosa. É o que a gente vem falando aqui. Existem maus policiais, sim, como existem maus advogados, médicos, jornalistas, e que todos eles devem ser afastados pela própria categoria. Eu sempre digo, policial não pode gostar de policial que não honra a farda, que não honra, no caso do civil, que não honra a sua atitude, a sua insígnia e assim por diante. Então é isso que tem que fazer. É extirpar o mal policial. Eu escuto, Daniel, de policiais, de que o mal policial é pior do que o bandido, porque o bandido, eles sabem onde estão e como atacar. O colega que fica ao lado e que às vezes dorme no quartel ao lado, fica muito difícil de ser identificado e representa um perigo constante. É bom mesmo que se tenha essa atitude aí, a corregedoria e as próprias polícias, né, que façam esse papel. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente também. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Uma administração que define que precisará combater o crime organizado, isso passa também pelo monitoramento dos policiais, porque há bons e maus profissionais em todos os lugares, né, Mota? Exato. Esse episódio demonstra mais um acerto do governador Tarcísio. Boa noite para você, Caniato. Boa noite aos meus colegas e à nossa audiência. A lei é para todos. Um policial que se coloca a serviço do crime trai seus companheiros, ele trai a sociedade que paga o seu salário. A polícia trabalha na fronteira entre o bem e o mal. De um lado está o mal, o crime. Do outro lado está o cidadão de bem. A polícia fica no meio, separando essas duas coisas. Em todos os lugares do mundo acontecem episódios em que policiais são cooptados pelo crime. Na Nova York, dos anos 70, aconteceu um caso famoso de um policial chamado Sérpico, que depois acabou virando um filme. Nos anos 90, Rudolph Giuliani implantou a sua tolerância zero e começou limpando a polícia da cidade. Parabéns ao governo de São Paulo por seguir o mesmo caminho. É isso, a ampliação da punição para aquele investigador que atuava a favor de uma organização criminosa aqui no estado de São Paulo. Eu vou retomar com o José Maria Trindade, daqui a pouco o Cristiano Beraldo também com a gente. Agora, Zé Maria, por qual razão a polícia não está imune às investidas do crime organizado? Isso passa somente pela remuneração ou tem questões éticas também envolvidas? É uma questão de caráter, né, Daniel? Existem pessoas deformadas no caráter, não se pode vender colegas. São vendilhões de colegas, porque quando um policial vende informações estratégicas de como agir, de modus operandi
de operações, ele está vendendo a vida de colegas, ele está colocando em risco o próprio batalhão, o pelotão que ele pertence, né? E colocando em risco os colegas. Isso não pode acontecer. E aí vem de caráter, mas existem justificativas morais para tudo. Eu aprendi com um senador Josafá Marinho da Bahia, que me dizia o seguinte: você encontra explicações morais e justificativas para os crimes mais horríveis do mundo. Qualquer crime horrível vai ter alguém e vai ter o próprio assassino para dizer foi por isso, por isso e por isso. Então, assim, esse é um crime horrível que é dar facadas nas costas de colegas. Muito se fala sobre a remuneração dos policiais. Eu conversei na semana passada com o deputado Coronel Meira, e ele, pegando ali aquele comentário do ministro Gilmar Mendes de que é preciso refundar as polícias, ele concorda que é preciso repensar as polícias. E entre este repensar está exatamente em equipar tecnologicamente os policiais e principalmente salários. É preciso dar salários dignos aos policiais. Mas eu entendo que não é uma questão salarial, né? O caráter não se vende por um preço. Se vende ou não vende. O preço é só um debate de ser um pouco mais, um pouco menos. Os salários pagos aos policiais é baixo, principalmente em São Paulo. O argumento que dizem que o salário de São Paulo é inferior a vários outros é pelo número de policiais que existe em São Paulo. Ou seja, se der um reajuste, o reajuste vai ter uma repercussão muito maior nos cofres do estado de São Paulo, porque o número de policiais é muito grande. Mas eu vejo aqui na cidade vizinha, no estado vizinho daqui do quadradinho do Distrito Federal, o ex-senador Ronaldo Caiado, que agora é governador, foi reeleito, né? Ele priorizou a segurança pública, melhorou os salários estão melhores do que os salários daqui do Distrito Federal, que sempre foram um dos maiores do país, né? E deu principalmente, além de salários, né? Deu principalmente apoio. Ninguém fala mal de um policial sem que ele, governador, reaja de uma maneira muito forte, saia em defesa da polícia. Por outro lado, ele dá assistência ao policial. E aí, os criminosos estão fugindo do estado de Goiás. É isso mesmo. Então, não considero que seja pelo valor do salário, né? Até a complementação com bicos poderá até ser uma justificativa. Agora, entregar colegas e permitir que a segurança de colegas esteja em jogo para ganhar um troco a mais, isso aí é bandidagem no último. E dizem os policiais, não é uma ideia minha, de que são bandidos piores, porque esses não são identificados. Pois é, vamos chamar agora o Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, boa noite a você. Dos desvios de conduta, talvez esse seja o pior dos crimes, né? Aquele policial que atua ao lado dos criminosos de uma facção criminosa, ampliação da punição para esse investigador. Agora, trata-se de uma traição ao juramento que foi feito quando ele acabou entrando para a polícia, trai a corporação, mas trai principalmente a população, né, Beraldo? Pois é, Caniato, isso é uma punhalada nas costas da sociedade. Boa noite a você, ao Mota, ao Zé Maria, a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Casos como esse, de pessoas que são aprovadas em concurso, estudam, se preparam e juram defender a sociedade, juram fazer o bem, sobretudo num momento em que vivemos a realidade, a dura realidade da violência que toma conta de cada cidade do país. O papel da polícia nunca foi tão importante. Em decorrência disso, o papel do policial nunca foi importante, porque um dos grandes maus que nós temos na sociedade brasileira hoje é justamente a falta de confiança na polícia. Eu cresci no Rio de Janeiro e uma das coisas que sempre me incomodavam é que, às vezes, voltando da faculdade, dirigindo à noite, eu via o carro de polícia, semáforo vermelho, e os carros simplesmente não paravam. Não paravam porque não confiavam que aquele carro de polícia, que em tese estava ali para impor ordem e respeito na região, não acreditavam que aqueles policiais, de fato, promovem segurança para a população. E me chamava e me incomodava, chamava atenção e me incomodava muito também, Caniato, o fato
dos próprios policiais não se importarem que as pessoas estavam ali usando o semáforo vermelho simplesmente como se fosse uma placa de pare. Você para, olha e se manda, porque não tem confiança. Isso sempre me marcou, porque é o retrato concreto de que a sociedade não confia na polícia. São Paulo tem uma outra relação entre sociedade e polícia. A Rota, naquele seu cotidiano ali, semanal, de ver os carros saindo de dentro do batalhão, as pessoas vão ali, aplaudem e tal. Quantas e quantas situações eu já vi policiais dando entrevista depois de alguma ação, com orgulho de serem policiais, com orgulho de terem agido contra o crime, e isso é divulgado pela sociedade. Mas o policial que vira e vai para o crime usando da sua farda, do seu distintivo, do poder que lhe foi confiado, isso é uma traição imperdoável. Isso realmente tem que ser punido múltiplas vezes, para que fique muito claro que a polícia não aceitará jamais ser plataforma de vagabundo. Porque essa questão do dinheiro, o Zé falava sobre isso, mas veja só, a pessoa que trabalha numa área financeira de uma empresa, uma pessoa que trabalha na área de recursos humanos da empresa, que sabe quanto todo mundo ganha, muitas vezes a pessoa está ali fazendo pagamentos muitas vezes maior do que o seu salário. E aí, por isso ela vai roubar? Por isso ela vai ter o sentimento de que, veja, esse aí tá levando muito, deixa eu pegar um pouquinho para mim. Isso é coisa de bandido, de vagabundo, de gente que não tem caráter. Gente que não pode ter uma gota de confiança da sociedade. A essas pessoas, cana. Mas não pode também ser essa cana com celular, com joguinho, videogame, acupuntura, maconha, que também não resolve. Faz muito bem o governador Tarcísio de reforçar esse ponto e que assim seja daqui em diante, para que fique claro que não se pode virar as costas para a sociedade enquanto se carrega o distintivo e a esperança do pagador de imposto, que são esses policiais que colocarão ordem na casa. Pois é, vou retomar com o Roberto Mota, que conhece muito bem a administração pública no que tange segurança. Mota, muitas vezes corrupção policial, desvios de conduta acabam sendo justificados, muitos por péssimas remunerações que a gente observa ao longo de todo o território nacional, nas muitas polícias pelos estados. Se trata disso ou se trata muito mais da índole, do caráter daquele indivíduo? Crime é escolha, Caniato. Crime é uma escolha feita pelo criminoso. O criminoso sempre tem a opção de não cometer o crime. Um policial que se corrompe ou que passa a prestar serviços ao crime é um criminoso. E esse país onde a gente vive, é um país que tolera crime, é leniente com crime, cria narrativas para justificar o crime. De uma forma geral, o criminoso aqui no Brasil é tratado como um pobre coitado, que não tinha oportunidade na vida. Ele morava numa rua sem iluminação, ele teve uma educação ruim, por isso ele acabou no crime. Isso não é verdade. Milhões de brasileiros moram em ruas sem iluminação, acordam de madrugada para trabalhar, tentar ganhar algum dinheiro para sobreviver e nunca cometeram crime nenhum, assim como a esmagadora maioria dos policiais. Ontem, por acaso, eu tive um encontro com policiais militares aqui do Rio de Janeiro, conversamos durante muito tempo, e tem muita gente que não conhece a realidade da vida de um policial. Você sai de manhã de casa sem saber se você vai voltar para casa. Você tem um trabalho onde você está sob tensão permanente o tempo inteiro. A sua vida está em risco o tempo inteiro. É uma rotina que quem trabalha como vendedor, gerente de banco, dentista, não tem a mínima ideia como é isso. E mais, o pior, no Brasil de hoje, você pode encarar uma situação onde você vai ter 5 segundos para resolver o que você vai fazer. E se você decidir errado, você pode parar numa cova no cemitério, numa prisão
ou na primeira página do jornal do dia seguinte, um seu nome associado aos piores crimes. Então, o Brasil precisa entender o trabalho do policial, apoiar, honrar esse trabalho e precisa de uma lei penal dura que puna os criminosos de verdade, inclusive aqueles que cometem o crime usando uma uniforme da polícia ou atrás de um distintivo policial.